Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Macacos estão sendo mortos a pancadas por pessoas que acham que eles são responsáveis pelos casos de febre amarela, mas não são. E uma especialista vai explicar que mantê-los vivos é bom para os seres humanos. E muitas pessoas têm dúvidas sobre os sintomas da febre amarela. Por isso, também ouvimos uma médica e você vai saber todos os detalhes, para ficar bem atento. A ação rápida de um policial hoje impediu que este idoso se matasse. Uma criança de 4 anos está internada no Hospital João 23 depois de ser prensada pelo elevador dentro de casa. A Prefeitura de BH decide impor regras claras aos aplicativos de transporte e serão cobradas taxas. E na política, quais os impactos aqui em Minas da nova condenação do ex-presidente Lula? Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai analisar os últimos acontecimentos. Você já viu alguma nascente perto da sua casa? Pois há centenas espalhadas por BH e vamos falar sobre como é importante que elas sejam preservadas. E outro assunto desta edição é o cuidado com a alimentação dos cães. Algumas comidas ou plantas que podem estar ao alcance deles dentro de casa podem intoxicá-los. Os brasileiros estão vivendo mais e muitos idosos estão descobrindo novas alegrias nas atividades em grupo. E as crianças também estão se divertindo muito na reta final das férias e dentro das escolas, tudo de graça. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Nossa primeira reportagem traz um alerta muito importante para todo mundo. Tem gente matando macacos achando que eles transmitem a febre amarela. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, que examina todos os macacos mortos, estão verificando que muitos deles estão morrendo por causa de pancadas. Mas macaco infectado, gente, é apenas um sinal para as autoridades de que aquela região pode vir a ter vítimas de febre amarela. Eles são vítimas como os humanos. O macaco é tão vítima quanto a pessoa. Quem transmite a febre amarela é o mosquito. Os macacos, na realidade, são como sinalizadores para que os órgãos envolvidos no controle e combate à febre amarela possam agir. Então, o primeiro sinalizador de que pode acontecer um surto maior é você começar a encontrar macacos mortos. Se você reduz a quantidade de macacos em determinada região, a gente perde o nosso principal sinalizador de que pode estar acontecendo surto naquela região. Acontece que em muitos lugares, com medo, a população está matando os macacos, o que tem gerado transtornos. Segundo ela, quando um macaco saudável é encontrado morto, toda uma equipe da Secretaria de Saúde é deslocada para aquele local e fica mobilizada na região. Você gasta dinheiro público, o exame para fazer febre amarela em animais, ele é muito caro, ele é muito trabalhoso e ele é muito demorado. Muitos macacos que chegam para mim estão dando negativo e você vai ver a ficha. Alguns, morreram de pancada mesmo, estão com politraumatismo, crânio quebrado. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer o exame. A bióloga ainda faz um apelo. A gente está pedindo encarecidamente à população que não mate os macacos saudáveis, porque, para começo de conversa, a gente precisa dos macacos como sinalizadores da febre amarela. Divulguem essa informação para os seus amigos e familiares, hein? Gente, e ao menor sintoma da febre amarela é preciso procurar um médico. A dor de cabeça aqui na fronte é um dos primeiros indícios, mas também surgem dores no corpo, mal-estar, náuseas e vômitos e ainda febre. As chances de cura de quem busca ajuda rapidamente são muito maiores. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam que a taxa de mortalidade dos infectados de 2017 até agora em Minas é de 53,2%. O número de mortes por febre amarela em Minas Gerais desde dezembro de 2017 já chega a 25. Atualmente, a cobertura vacinal em Belo Horizonte está em 86%, segundo a Prefeitura. E a meta é que, no mínimo, 95% das pessoas sejam imunizadas. Nas ruas, a população segue confusa quanto aos sintomas da doença. Nem imagino que seja, mas eu já ouvi falar que tem muita gente morrendo. Eu conheço, mas é a dor de cabeça, né? Acho que o primeiro sintoma é a dor de cabeça forte, né? Eu já ouvi falar já dos sintomas mas não tenho discernimento mais ou menos não. Essa infectologista esclarece que a febre amarela tem 2 fases e enumera os verdadeiros sintomas. A fase inicial ela é de febre, dor de cabeça, uma dor de cabeça que vem principalmente aqui em cima dos olhos, mal-estar,
dor no corpo, às vezes dor na região lombar, dor nas costas. Algumas pessoas têm esse quadro inicial e o próprio organismo resolve a infecção, ele cura a infecção sozinho, e outras pessoas podem apresentar um período de melhora aí durante um dia, mais ou menos, e aí depois então evolui para um quadro de febre amarela mais grave. Os primeiros sintomas aparecem de 3 a 6 dias após a infecção. Segundo especialistas, é aí que mora o perigo, já que eles podem ser confundidos com os de outras febres. A mortalidade da febre amarela é elevada, passa dos 50%. Como a gente não sabe quem vai ter esses quadros leves e quem vai ter os quadros graves, o mais importante é a gente se vacinar e se proteger. Ela explica também como a febre amarela age no organismo, causando a morte em poucos dias. O que acontece com o vírus é que ele tem uma fase inicial de replicação no organismo, ele começa a se multiplicar e dá aquele quadro inicial que a gente falou nos primeiros dias, e depois ele vai principalmente para o fígado, e ele causa alterações muito grandes, com uma reação inflamatória grande no organismo. Não existe um tratamento específico com cura para a doença. É uma doença viral, existem alguns remédios para tratar alguns outros tipos de vírus, mas para a febre amarela a gente ainda não tem tratamento. Então, o que é feito quando o paciente tem um quadro de moderado já para grave é internar e dar suporte para o organismo para ver se o organismo vai conseguir responder. Então, a gente dá soro, dá remédio para manter a pressão, faz transfusão de sangue, mas, infelizmente, a taxa de mortalidade desses quadros graves ela é muito alta. Mais de 50% dos casos evoluem para óbito nessa fase grave. A cidade de Betim, na Grande BH, também vai estender aí o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde para facilitar a vacinação dos moradores. No próximo sábado, as 34 UBSs vão abrir no sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. Neste ano, Betim não registrou nenhum caso da doença, mas um está sendo investigado desde o ano passado. E na Prefeitura de Contagem, também na região metropolitana da capital, 17 unidades de saúde vão funcionar ainda também no próximo sábado para o dia D de vacinação contra a febre amarela. O funcionamento será de 8 da manhã às 4 da tarde, diferente lá de Betim. Os shoppings Contagem, Itaú e Big Shopping também serão pontos de apoio onde a vacinação será realizada em outro horário, de 10 da manhã às 5 da tarde. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quase 80% do público-alvo lá já foi vacinado. E agora você vai ver um flagrante que chamou a nossa atenção. Um policial conseguiu impedir que um idoso de 63 anos se ferisse com uma faca. A tentativa de suicídio aconteceu hoje em Lagoa Santa, cidade da Grande BH. O idoso estava sentado no chão e, um momento aí de distração, o policial chega pela lateral e desfere um golpe certeiro que joga a faca no chão. Após a ocorrência, o idoso foi preso porque ele é suspeito de ter ferido a irmã a facadas em um desentendimento familiar. Uma criança de 4 anos está internada no Hospital João 23 depois de ser prensada pelo elevador da casa onde mora em Contagem, na região metropolitana de BH. Quem tem os detalhes sobre esse caso estranho é a repórter Luciana Viana, que está na nossa redação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O acidente foi no início da tarde de hoje em uma casa de 3 andares, no bairro Eldoradinho, em Contagem. A criança teria acionado o elevador. Ele então desceu, mas ficou ali desnivelado. A criança colocou a cabeça e o tronco no vão. Quando então Inácio, o elevador desceu e acabou prensando o corpinho dela, uma menina de 4 anos. Ela chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas os bombeiros foram acionados, reanimaram a menina e ela segue internada no Hospital de Pronto-Socorro João 23. Para que fique bem, né, Luciana? Torcemos por isso. E a nossa repórter acompanhou um outro assunto hoje, que foi a polêmica dos aplicativos de transportes em Belo Horizonte. E voltando aí ao nosso noticiário, por quê? A Prefeitura da capital regulamentou os aplicativos e agora os motoristas precisarão ser autorizados a trabalhar e ainda vão pagar taxas ao município. Luciana, quais são os outros detalhes aí que pegou muita gente no susto, né? É, muita gente no susto. Todos os detalhes serão dados amanhã numa coletiva, mas a gente já adianta, Inácia, que os condutores eles terão um prazo de 30 dias para se adequarem, né, às novas regras. Entre elas, a BH Trans é que vai determinar o valor das corridas. Os condutores também terão que ter uma autorização da prefeitura para trabalharem e ainda terão que pagar taxas, não é, ao município. Agora, em nota, a Cabify afirma que a regulamentação do transporte individual privado de passageiros e serviços relacionados, ela é legítima, tá? Mas pondera aí que essa regulamentação
situação não pode se dar de forma a inviabilizar o modelo de negócio que pretende regulamentar. A Uber também informou que vai cumprir a obrigação de avaliar aí também os impactos, viu, dessas novas regras. A gente ainda aguarda um posicionamento do Sindicato dos Taxistas e dos representantes dos motoristas de outros aplicativos. Inácio, e claro, a gente volta para trazer todos os detalhes após essa coletiva de amanhã. Ok, obrigada, viu, Luciana? 60 pés de maconha e 3 quilos de cocaína foram apreendidos em um apartamento no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, dentro do imóvel havia uma estrutura montada para o cultivo das plantas. Documentos falsos, balança e dinheiro também foram apreendidos no imóvel. Um homem que estava no local foi preso, suspeito de tráfico de drogas. Há centenas de nascentes espalhadas por Belo Horizonte. A maioria delas está em terrenos privados. Muitas nem são notadas pela população, mas elas são um bem precioso que deveria ser melhor preservado. Nós fomos conferir o trabalho de preservação que está sendo feito por moradores de um bairro da região nordeste da capital. E até em escolas, as fontes podem ser aproveitadas como parte do conteúdo de ensino. A água que brota da nascente atrai pássaros. Cena comum em pelo menos 1.100 pontos de áreas urbanas da capital mineira. A água não é potável, mas está limpa, sem contaminação de esgoto ou lixo. 20% das nascentes da cidade estão localizadas em espaços públicos. Ainda não existe um levantamento que englobe todas as capitais brasileiras. A importância de um ranking para conhecimento, das nascentes para possibilitar intervenções futuras também, de recuperação, de preservação, de criação de pequenos parques, para a sociedade reconhecer o valor que há tanto tempo já se perdeu em relação à água. A água que sai desta nascente não é própria para o consumo humano, mas ela pode ser usada para irrigar plantas e árvores. Os moradores desta região da capital mineira decidiram não desperdiçar este tesouro. Eles plantaram 300 mudas aqui perto e criaram toda esta área verde. São várias espécies, todas identificadas. A água que sai da torneira para molhar as árvores vem direto da nascente. A partir do momento que você preserva o principal hoje, que está causando tanta escassez, que é a água, a partir do momento que você preserva isso, você está prestando um papel para a comunidade inteira, do planeta, não é de um bairro mais. Os moradores também plantaram um pomar no local. Esse daqui é um pé de araçá, é uma fruta que a gente pode comer. Ali nós temos o pé de goiaba, nós temos o pé de abacate, uma ótima forma de preservar a água e o meio ambiente. Um exemplo de preservação bem ao lado de um córrego poluído. A comunidade tem entendido que a participação dela é essencial para a preservação de tudo. Agora não basta só uma nascente limpa, ela quer o parque, ela quer o rio limpo. Estes alunos têm o privilégio de conviver com uma fonte de água limpa que brota bem no meio do pátio da escola. A gente acha que isso é só em lugares tão distantes, que só lá no meio do mato, lá que tem uma água legal, uma nascente limpinha, E tem que preservar, que é um lugar de muito aprendizado. A alimentação dos cães é o assunto da nossa próxima reportagem. Dar ao pet a liberdade para ele comer de tudo não é bom. Se você não deixa, ele rouba ou alimenta a si mesmo, o que fazer? O risco de intoxicação com algumas comidas é grande e ainda tem o risco do cachorro comer plantas tóxicas. Nos dois casos, o atendimento rápido pode salvar a vida do seu amigo. A Neila tem 2 cães, a Pérola e o Gregório. Os 2 foram adotados, retirados da rua. Bom, dá pra perceber que os perfis não são nada parecidos, O Gregório não para um segundo. Ontem mesmo ele subiu essa escada, normal. Quando ele chegou na metade, ele pulou aqui embaixo. Ele tem umas atitudes muito loucas. Porta de vizinho aberta, ele entra e vai lá na cozinha. Eita, então o Gregório é da rua mesmo, É o cachorro arteiro. Ele é arteiro. E dentre todas essas peripécias desse rapazão aqui, em algumas oportunidades ele comeu coisas que não deveria e teve intoxicação alimentar. Agora, Neila, o pessoal de casa pode acreditar quando eu digo que foram várias vezes, Várias vezes. Acredito que mais de 5 vezes a gente já teve que sair daqui correndo e ir para veterinário porque Gregório comeu alguma coisa errada. Tá perdendo a conta já? Eu tô perdendo a conta. Eu tinha feito um bolo, deixado em cima da mesa para esfriar e tampei com pano de prato.
Aí eu saí. Quando eu voltei, eu encontrei o pano de prato na porta. Ele comeu todo o miolo do bolo, o centro do bolo, e tava cheio de uva passa pendurada, assim. Ou seja, um bolo tem banana e uva passa que não são adequados para eles comerem. Açúcar. E aí o que aconteceu com ele? Aí eu tive que levar na veterinária, porque começa diarreia, dor de barriga e vômito. Como o Gregório foi imediatamente atendido por um veterinário em todas as ocasiões, ele tá bem. Mas a intoxicação é algo muito sério, parecida com a intoxicação em humanos. Pode começar com sinais leves, como uma irritação na mucosa da boca, dor, inchaço de pálpebras, lábios e rosto, dermatites pelo corpo, tremor, incoordenação motora, coma, convulsão, e alguns podem levar até mesmo a óbitos animais. Mesmo não sendo tão arteiro como o Gregório, o seu cão pode ter intoxicação se consumir alguns alimentos ou plantas que temos em casa. Tem alguns que a gente tem que realmente evitar. Uva não é muito legal, abacate, pêssego, caqui, as frutas que contêm caroço. Os caroços contêm uma substância tóxica que o cão não sabe que não pode ser ingerido, a gente sabe, então a gente deve evitar. Macadâmia o pé do tomate, falando de plantas, a gente tem antúrio, tem o Comigo Ninguém Pode, tem a azaleia, tem uma infinidade de plantas aí que também podem gerar intoxicação nos cães. Mas mesmo depois de algumas intoxicações e tantas outras artimanhas, ver ele bem assim e animando a casa vale qualquer susto. Vale a pena adotar, vale muito a pena. Eu por mim tinha assim, não sei nem quantos. É isso aí, né, gente? Vamos ficar de olho nos bichinhos. E depois do intervalo, vocês vão ver que a expectativa média de vida dos brasileiros aumentou e o segredo para viver melhor. Nosso assunto agora é a política. A grande notícia desta quarta-feira foi o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no processo comandado pelo juiz Sérgio Moro, que condenou o líder petista a 9 anos e 6 meses de prisão, isso em julho do ano passado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ponto principal do processo é o apartamento triplex no Guarujá, que teria sido pagamento de propina. O julgamento foi realizado na cidade de Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, o primeiro a votar, aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês. Os outros desembargadores também votaram a favor de se manter a prisão de Lula. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco para analisar os últimos acontecimentos. Orion, boa noite. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, essa condenação em segunda instância elimina completamente as chances de Lula ser um candidato nas eleições deste ano? E neste caso de eliminar, o PT teria um plano B, um outro nome? Ainda não elimina, Inácia, porque sobre essa decisão de hoje cabem duas perguntas ainda que ficaram pendentes. Lula será preso e quando? Lula poderá ser candidato? Enfim, no primeiro caso, cabe ainda esgotar os recursos. Lula pode recorrer com embargos declaratórios, embargos infringentes que servem para esclarecer dúvidas e divergências. Por exemplo, Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos. O tribunal de hoje condenou a 12 anos. Qual será o tamanho da pena dele? Uma dúvida que fica para ser resolvida nos próximos 3, 4, 5 meses aí. Sobre a candidatura de Lula, quem decide é outra justiça, a eleitoral. Então, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral irá decidir se a futura candidatura, a provável candidatura de Lula, poderá ser ou não deferida. Com base na lei da ficha limpa, qualquer pessoa com condenação em segunda instância não poderia ser candidato. Mas essa decisão depende, então, de esgotar os recursos que eu disse há pouco. Pois é, a gente está aí há pouco mais de 6 meses da definição das chapas eleitorais para a eleição presidencial também. E você acha que daria tempo, assim, na melhor das hipóteses, no melhor cenário, de todos os recursos serem julgados até esse momento? Para Lula, por exemplo, entrar numa votação, numa cédula, sem chance de ser impedido caso ganhe? Se ele for candidato, ele vai passar a campanha na estratégia de buscar votos e de se defender nos tribunais. Todos os partidos, inclusive o PT e os partidos adversários, trabalham com 2 cenários, um com Lula e outro sem Lula. Com Lula, o PT parece que é o favorito mesmo. Se ele não pudesse, ele foi impedido de ser candidato. Então o PT vai levar isso até o último momento. Caso não consiga manter o candidato, vai transferir
o favoritismo dele, tentar transferir para o seu vice, que deverá ser o ex-governador baiano Jacques Wagner. Nesse caso, então, a tentativa seria de transferir para ele essa votação que ele obteria em caso de sendo candidato. Já os partidos adversários ganham muito, porque com Lula na disputa eles não teriam chances, como dizem as pesquisas. Sem ele, os tradicionais e até os aventureiros teriam chance de se eleger. Muda tudo, né? Muda tudo. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi a São Paulo para acompanhar o julgamento do recurso da defesa de Lula ao lado do ex-presidente. Esse compromisso não está na agenda oficial, segundo apurou a rádio Band News FM. Orion, Pimentel é um nome forte aqui no estado, inclusive candidato à reeleição, aí ainda não oficial, mas é um nome forte. Essa proximidade com Lula, o fato de ter sido ministro aí da Dilma, né, tão aliada a Lula, isso prejudicaria o governador de alguma forma? Sem dúvida, Nessa até expõe, porque o governador Fernando Pimentel também responde a processos no Superior Tribunal de Justiça. Mas o processo dele não dará tão rápido como andou o de Lula. Agora, uma coisa é ele ser candidato à reeleição ao lado do candidato favorito nas pesquisas. Outra coisa é estar sem ele. E isso deixa a oposição a ele mais saliente. Agora, ainda falando sobre o impacto dessa decisão de hoje do Tribunal de Justiça Federal lá de Porto Alegre, né, renovando aí em segunda instância a condenação de Lula e aumentando, impacto em Minas, a oposição fica mais saliente, fica mais animada com a possibilidade de Lula ser impedido nacionalmente? Sem dúvida, Inácio, porque o governador lidera as pesquisas num cenário que ele está praticamente sozinho. A oposição está destruída depois que o senador Aécio Neves recebeu essas denúncias contra ele. São 9 inquéritos contra ele no Supremo Tribunal Federal. Então, a oposição ficou desmontada em Minas Gerais. Então, hoje, Pimentel não tem uma oposição forte contra ele, mas a situação dele poderá ser estimulada aí a oposição a apresentar nomes que sejam mais competitivos. Ok. Gente, outro assunto que será analisado pelo nosso comentarista é a convocação que a AMM, a Associação Mineira de Municípios, está fazendo aos prefeitos, para que todos participem de uma manifestação na cidade administrativa aqui em BH no dia 2 de fevereiro. Orion, e qual é o impacto disso? Assim, você acredita numa agremiação grande, assim, que haverá uma resposta boa dos prefeitos para pressionar mais uma vez o governador Fernando Pimentel? Olha, depois de apelos e protestos dos prefeitos para para normalizar o repasse dos impostos ICMS e IPVA, que é a base de sustentação do funcionamento dos municípios. Então, nesse encontro do dia 2 de fevereiro, são esperados 500 dos 853 prefeitos. A novidade que eu vejo nisso aí, Inácio, é que o encontro será realizado na cidade administrativa, que é a casa do governador. Então, poderá até facilitar uma aproximação entre eles de promover esse diálogo necessário para lidar com essa crise financeira. A gente vai acompanhar. Bom, e mantendo para vocês a nossa promessa de a cada semana trazer mais um nome que está sendo cogitado para concorrer ao governo de Minas. Hoje falamos de mais um empresário, Josué Alencar, do MDB. O empresário nasceu em Ubá, é presidente da Companhia de Tecidos Norte Minas, a Coteminas, um dos maiores grupos têxteis do país. Josué é filho também do ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, que foi vice de Lula nos 2 mandatos. Josué Alencar, inclusive, já concorreu ao Senado. Orion, para Josué concorrer aqui em Minas, ele teria que sair do MDB na possibilidade aí de fato, o PT confirmar o nome de Pimentel? Ele teria que trocar de partido? Tem algum movimento nesse sentido? Josué Alencar é um empresário e muito próximo do PT de Pimentel. Ele só seria candidato se tiver nessa aliança com Pimentel e não ao governo, talvez ao Senado. Então, o grande trunfo dele é ser filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que faleceu em 2011. Por conta disso, ele teve 3 milhões de votos em 2014 na condição de senador. Pode ser que ele repita essa dose aí, mas parece que não gostou muito de política, não. Ele continua empresário. Tá certo. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Foi um prazer. Boa noite. A expectativa média de vida dos brasileiros aumentou no ano passado e agora está em 76 anos. Para muitos idosos, além de cuidar da saúde, o segredo da longevidade é manter a mente ocupada com atividades, principalmente de lazer. Vaidosa, Dona Maria Lúcia já passou dos 80 anos. Ela não revela a idade exata. Doutora em sociologia, psicóloga e psicanalista, não para de ler e estudar. Eu vivo normalmente como qualquer pessoa, mesmo com a idade que eu tenho. Não altera, porque eu gosto de viver e sei usufruir de tudo que eu construí. E usufruo muito bem. Em 2016, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 75,8 anos, 3 meses mais do que o registrado em 2015, segundo o levantamento do IBGE. O índice cresceu 3 anos e meio na última década e 30 anos desde 1940, quando a pesquisa começou a ser feita. Santa Catarina tem o maior índice do país. Ao todo, 8 estados estão acima da média nacional. A menor expectativa de vida é no Maranhão.
O levantamento também apontou que as mulheres continuam vivendo mais do que os homens, com 7 anos de diferença. Se continuar nesse ritmo, daqui a 10 anos, o brasileiro vai ganhar 3 anos de vida. Mas para envelhecer bem, é preciso manter hábitos saudáveis, que incluem alegria e disposição. Essa turma já passou dos 70 e se encontra uma vez por semana para se divertir. Sinto bem, fico mais novo, tudo de bom a dança traz. Não fumar, fazer atividade física, diminuir o consumo de álcool ou abandonar o consumo de álcool. Do ponto de vista de alimentação, evitar excesso de carne vermelha 3 vezes por semana, controlar a pressão arterial, controlar os seus níveis de glicose, controlar o seu nível de colesterol. Isso é extremamente importante para que você consiga ter um envelhecimento razoável. Mas é importante comer fruta, é importante comer legume e ter uma dieta equilibrada. Todos os dias eu danço. Tô velha, mas minha cabeça é de 20 anos. Tá certo, né? Tem que se divertir mesmo. E você vai ver a seguir: escolas municipais abrem as portas para as crianças se divertirem nesta semana. Ir feliz para a escola em plenas férias. Centenas de crianças de Belo Horizonte estão aproveitando muito os brinquedos e as oficinas que foram instaladas nas escolas municipais. Esta criançada toda aí tá de férias. E sabe onde eles estão aproveitando a semana? Na escola. É que até sexta-feira, a Secretaria Municipal de Educação realiza em 159 escolas municipais o programa Escola nas Férias. É uma oportunidade de lazer que muitas crianças não têm no seu bairro, na sua família, de ter uma vivência, como você está vendo aqui, tanta coisa bacana, né? Tem as 3 refeições por dia, os meninos ficam aqui o dia inteiro. Cada escola realiza atividades diferentes. Nesta aqui, que fica no bairro São Gabriel, são várias oficinas, como informática e artesanato. Tem roda de capoeira e muita diversão. O pátio da escola geralmente é usado pelos alunos para bater um papo no intervalo, fazer aquele lanche. Mas agora ele virou um espaço para brincadeiras. Olha só, tem cama elástica, piscina de bolinha, mas o favorito mesmo por aqui é o futebol no sabão. Dá só uma olhada no tamanho da fila para ir no brinquedo. O que você achou de jogar o salão? Fez muito gol lá? Não, eu só fiquei nadando lá. O que você já fez hoje, por exemplo? Já pulei no pula-pula, brinquei no piscina de sabão. Eu, por exemplo, fico muito sozinha em casa, então quando eu venho pra cá eu fico totalmente divertida, feliz. Eu tô achando divertido porque a gente fica em casa sem fazer nada, no sofá. Além de muito entretenimento para as crianças, quem fica tranquilo são os pais, que podem deixar os filhos aqui, sem preocupação. Os pais vêm, procuram, apoiam, acreditam no programa, solicitam o programa. É um espaço para a comunidade deixar seus filhos de forma segura e para ter um lazer. É uma semana de diversão. E não precisa ser aluno para participar das atividades, não. O programa atende qualquer criança entre 6 e 14 anos. Até sexta-feira, tem escola nas férias e ainda dá tempo de inscrever o seu filho. É só chegar na secretaria da escola, pai, mãe ou responsável e preencher a ficha do participante. Você pode rever todo o conteúdo do nosso jornal acessando youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência, voltaremos a nos encontrar amanhã. Até lá e boa noite.